valinha para pescar, o pandeiro para bater e o tempo para passar sem perceber. Leva um livro para reler, uma história para contar, e mais a gente inventa se faltar, depois de ver o sol nascer. Bueno, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. Tu usaste uma outra palavra aí que talvez seja mais apropriada para o exercício da minha profissão. Tu falaste em contraponto. Né? Mas contraponto ao quê? A mesmice. As editoras independentes, elas são fundamentais para o que a gente chama de bibliodiversidade, né? Então, tratar assuntos que não são os assuntos hegemônicos dos grandes grupos editoriais. 68 foi pá, plena ditadura, plena resistência, plena tropicália, plena confusão. Tá aí o livreiro Bolívar Gomes de Almeida e o editor Tomás Vieira e o músico e compositor Ney Lisboa. E a gente começou o programa de hoje com esse nosso Ó de Casa com versos do Ney Lisboa, em que ele fala sobre o livro. O Ney é um cara próximo, ligado ao livro, a gente vai ter essa conversa com ele, mas agora a gente vai falar sobre este personagem, sobre o livro. Afinal de contas, são dias de comemorar o livro, o Dia Internacional do Livro, dia que alude ao Cervantes e também ao Shakespeare, por isso o Dia Internacional do Livro, com esses dois grandes autores. Parece que tem mais algum aí, em torno do mesmo dia, do dia 23 de abril. E a gente está com duas pessoas que consagram a sua vida, consagram o seu trabalho ao livro. Uma mais recentemente do que a outra, mas isso é porque o seu mandato começou em tempos diferentes aqui na face deste sul da terra. Um prazer a gente ter aqui o editor Tomás Vieira e o livreiro Bolívar Gomes de Almeida. Prazer ter vocês aqui. Prazer é meu, cara, te agradecer esse convite para vir aqui falar sobre o livro, algo que eu gosto tanto de falar, né? E é sempre bom estar falando sobre isso contigo. Para mim, uma alegria, antes de mais nada, estar conhecendo aqui o Tomás, porque nós que já estamos próximo do último suspiro, nos alegramos quando as nossas atividades, aquelas coisas que nós amamos, seja a política, seja o livro, a cultura, percebemos que há outras pessoas para quem nós possamos passar o bastão. Então, nesse caso, bem-vindo. Tá aí, eu vou bater na madeira. Isso aqui não é tão madeira, então eu vou bater no violão que está aqui do lado, ó. Que negócio é esse de suspiro, não sei o quê? Não, vira essa boca para lá. Cada um, a sua forma, são formas, afinal de contas, próximas ou que se aproximam e podem se aproximar ainda mais. Eu gostaria que vocês falassem sobre, assim, livremente, como quiserem, sobre esse personagem, sobre o livro e a relação de vocês, da vida de vocês com ele. Bom, então, vou começar falando. Eu tenho uma relação com o livro desde piá, desde muito novo, devido à convivência com o meu pai, né, que tem uma biblioteca maravilhosa e muito rica lá em casa, que eu sempre tive acesso, incentivado, inclusive, que foi importante para criar esse gosto, né? E também o grande incentivo dele comprando livros para mim, desde muito pequeno, né? Eu gostava muito de ler, então é uma relação da vida inteira aí, de berço. O primeiro livro que eu li, em 1957, no fim do ano, foi um presente que a diretora da escola, não foi um livro dado, foi um livro emprestado, era das duas filhas dela, que eram minhas colegas de aula, lembro até hoje, Rosinha Chinesa, um livro da editora Melhoramentos. Que maravilha! Que maravilha e que papel, né? Que papel
não estou fazendo nenhum trocadilho besta com papel, que função que cumpriu essa pessoa que te apresentou para o livro, né? A tua vida vem sendo em torno do livro. Eu te conheço há muito tempo, eu vejo o teu trabalho muito pessoal, muito personal, muito individual, de livreiro, de uma forma tradicional, se eu posso chamar assim, porque tem outras formas de ser livreiro, mas tu é aquele cara que estava na universidade, nos eventos, nas situações de determinadas lutas sociais, com os teus livros, com sugestões de livros, buscando livros, procurando livros. Isso, não sei há quantas décadas a gente já se conhece, né? E um dado momento tu tivesse um espaço para isso, né? Que eu me lembro que tu tinhas a Bolívaros, né? A livraria do Bolívar, digamos assim. Mas de qualquer maneira, ter ou não ter esse espaço nunca mudou essa tua militância com o livro, né? Quando é que começa isso? Dia 13 último, completaram-se 40 anos nessa atividade. E sempre procurando coisas novas, novas formas de trabalhar dentro daquilo que tu acabaste de expor. Agora mesmo, dia 15, sábado, na Feira do Chalé, que é um novo espaço criado no último inverno, em que uma vez por mês, escritores e agora um enxerido livreiro também, envolvido lá com essa atividade, no Chalé da Praça 15. Né? E veja só, que coincidência, havia lá um livro novo da Vera Ione Molina Silva, ela mesma me deu este exemplar, e por coincidência, e eu ignorava que essa minha antiga contemporânea de URGS, que é a Lúcia Silva e Silva, lançando uma coleção, são 6 livros, com o título genérico de Memória Política em Doses, Caleidoscópio Republicano. Eu estou deixando aqui no cantinho, sendo da minha mesinha, aqui como quem não quer nada. Quem sabe daqui a pouco ele esquece na hora de ir embora, quando terminar nossa conversa, mas não é nada disso. Pois é, tu falas de um nexo com a história, que para ti sempre foi fundamental, né? Tu falas do livro por este lado. O Tomás tem uma editora que se chama Coragem. Não é pouca coisa, né? Porque a gente pode pensar, para lidar com esse universo, para lidar com esse personagem aqui, com o livro, a coragem é precisa, né? É necessária. E eu te pergunto, Tomás, que coragem é essa? Porque quando tu fala, desde muito guri eu tenho uma relação com o livro. Puxa, tomara que mais piás tivessem essa ambiência que tu tivesse. Mas nem todo mundo sai dedicando a vida a editar, a prospectar, a conhecer. Também para ti tem uma relação com a história, tem uma relação com o sul da terra. Fala um pouquinho sobre a tua coragem. Então, sim, né? O nome, ele surgiu justamente disso, né? Da coragem que é necessária para a gente querer mudar o mundo através dos livros. E sim, tem tudo a ver com essa minha relação com o sul da terra e esse espaço geográfico que habitamos, em especial culturalmente falando, né? No início até da editora, a gente não tinha tão claro assim, né, qual era essa delimitação de sul da terra que a gente queria falar. Inicialmente, o nome foi simplesmente coragem no sentido de querer viver de livros, querer falar sobre esses assuntos através deles, mas com o andar da nossa estrada, cada vez mais se conectando com isso, que eu já trago também como um histórico pessoal, né, de um gosto de contar as histórias do sul da terra, de mostrar a cultura do nosso sul, e de um modo diferente, né? Então é preciso coragem para falar sobre isso. As pessoas às vezes estigmatizam, se apropriam desse assunto de uma forma difícil de a gente abordar e querer fazer diferente. Então, coragem para falar sobre isso. Vocês dois são, em alguma medida, vocês vão me dizer se eu estou usando uma palavra correta, alternativos e, sobretudo, independentes.
né? Independentes. Claro que não é a mesma coisa ser independente na militância de cada um de vocês, como livreiro ou como editor. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, desse contraponto que vocês fazem ao que é mais encontradiço, mais fácil, mais comum, mais industrial, não sei. Qual é esse contraponto que vocês fazem como independentes e alternativos? Como mais velho e estou mais tempo no ramo, começo. Efetivamente, a palavra alternativo tem uma palavra que cabe muita coisa dentro, né? E tu usaste uma outra palavra aí que talvez seja mais apropriada para o exercício da minha profissão. Tu falaste em contraponto, né? Mas contraponto ao quê? A mesmice. Estou falando do meu caso, eu falo apenas na primeira pessoa do singular. E essa é a característica principal do meu trabalho. Ninguém escolhe por mim os livros que eu vendo. Sou eu mesmo que faço a escolha, porque eu gosto de trabalhar com aquilo que pode servir para melhorar a vida das pessoas e do nosso país. O Brasil é caracterizado há muito tempo, e agora nos últimos anos, surgiram muitas piadas no mundo inteiro. O motivo não é difícil de nós captarmos, em função da estupidez do comportamento de milhões de pessoas. Isso, em grande parte, tem a ver com o péssimo índice de leitores que há entre esses 220 milhões de habitantes. O número de pessoas que lê hoje no Brasil é ridículo se confrontarmos percentualmente. Mas há um problema pior. Nós temos hoje profissionais diplomados em universidade que são analfabetos funcionais. Mas o que isso nos pode indicar? Que há um problema grave no nosso sistema educativo. Tenho ouvido entrevistas embasbacadoras de tanta estupidez, de tanta desinformação, e eu vou dar um exemplo claro, que é a posição do Conselho Federal de Medicina em relação à pandemia. Ora, essa é uma das 3 profissões que na cultura lusitana e portuguesa, tidas como o ápice das carreiras profissionais universitárias, né? Como médico, advogado e engenheiro, né? Então, no caso dos médicos, em momento algum se declararam de uma forma insofismável em relação aos problemas da pandemia que nós sofremos. Não por acaso eu estou com essa máscara aqui, tirei aqui para entrevista, mas saindo recoloco. Pois é, Tomás, quais são as medidas sanitárias, né? Quais são as medidas protetivas, culturais, a inteligência, a criatividade que o editor independente consegue implementar, sugerir com o seu trabalho? Fala um pouquinho dessa tua atuação no contraponto, vamos tentar aquela palavra de novo, né? No não hegemônico, na não mesmice de que falava Bolívar. Sim, as editoras independentes, elas são fundamentais para o que a gente chama de bibliodiversidade, né? Então, tratar assuntos que não são os assuntos hegemônicos dos grandes grupos editoriais e também do que está mais em voga em centros maiores, né? O editor independente, ele tem a autonomia e normalmente essa coragem, né, de propor coisas novas, arriscar mais, né? Até eu estava vendo uma pesquisa da SNEL, né, do Sindicato Nacional dos Editores, que de todos os livros impressos no ano de 2021 no Brasil, somente 16 eram títulos novos. O resto era reedição ou reimpressão, muito puxado pelas editoras e grupos editoriais maiores, que investem mais no que já é consagrado. E boa parte desses 16% de novidades, estima-se que 80% também na mesma pesquisa, vem das editoras menores, das editoras independentes. E é normal, né, que os autores novos, eles comecem em editoras independentes antes de
saírem por uma editora maior, né, depois que já fazem determinado sucesso. Então a palavra principal para responder a tua pergunta é isso, é bibliodiversidade e coragem de enfrentar esses assuntos que são hegemônicos de grandes grupos. Que bela palavra, bibliodiversidade, sem dúvida nenhuma. Eu pensei numa música de alguém que vocês dois conhecem, que é o Silvio Rodríguez, cubano Silvio Rodríguez, quando ele faz uma menção ao livro e uma comparação muito bonita sobre a potência do livro, que eu quero cantar para vocês. Quero cantar para todo mundo, como sempre, mas se vocês me dão licença... Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción, se abre una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo pareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Esse é o livro, né? Te dou uma canção como uma palavra, como um livro, como um disparo, como uma guerrilha. Vocês acham que tudo isso está presente no livro, ainda que a gente o tome com as novas tecnologias, os novos suportes, não sei qual é a melhor maneira de chamar isso, esse livro que não tem cheiro de livro? Ele tem essa potência aí, vocês gostam dele, vocês lidam com ele? Falem dele um pouquinho. Eu acho que com certeza tem, né? Apesar de não ser exatamente o meu estilo, né? Não sou um cara que costuma ler muito em livro digital, mas ele tem sim. Eu acho que o livro, ele é a ideia, né? Então, não vejo a tecnologia como um problema, inclusive acho que em alguns aspectos ela é positiva, porque as tecnologias que a gente tem hoje, um mercado editorial que permitem que seja mais fácil que uma editora pequena comece, que uma editora independente se mantenha, né? A gente tem mais facilidade hoje para, com menos recursos, conseguir tocar uma editora que até pouco tempo atrás seria muito mais complicado, né? Um grande aspecto que influencia também é a tecnologia que a gente tem para conseguir fazer tiragens menores. Antes tu só poderia imprimir um livro se tu tivesse que fazer 2.000, 3.000 cópias, né? Então, a tecnologia ela tem suas vantagens,
e desvantagens impactam o nosso mercado dessa forma, né? Os diversos suportes que o livro tem desde que surgiu a escrita, tem 1001 interrogações a fazer sobre isso. Entre elas, o poder que cada um desses suportes oferece a quem o usa. Quando era apenas aqueles tabletes lá do tempo da Mesopotâmia, aquilo tinha um poder concentrado na mão dos poucos detentores da capacidade de escrita. Mas na medida em que o tempo passa, vão mudando os diversos suportes, o papiro, pergaminho, e depois como a imprensa, surgida em meados do milênio passado, essa possibilidade se ampliou de tal forma, através da imprensa, se ampliou de tal forma que, entre outras coisas, foi uma arma poderosíssima na conquista por parte daquele pedacinho que é uma península da Ásia, a Europa, dominar o resto do planeta. Mas, hoje, as pessoas já falam que ninguém vai ler daqui a pouco a palavra impressa em papel. Isso é questionável, né? Porque essa é uma forma muito visível de enxergar o evoluir da tecnologia. O editor Tomás é livreiro, é um livreiro de alma, de coração, é um homem do livro, como a gente viu nessa conversa. Ao Bolívar, livreiro, se tem algo que nunca faltou, foi coragem, que é o título da editora, o nome da editora do Tomás. Eu agradeço muito a presença de vocês, acho que foi muito importante para todo mundo essa celebração do livro, a partir do ponto de vista de vocês. E, enfim, vamos ter muitos papos deste, mas muitíssimas graças. Eu agradeço. E é sempre bom, porque o livro tem um espaço muito pequeno em relação à sua importância na mídia. E é importante que haja, num programa de boa audiência como é esse teu, que se abra para o livro, para o livreiro. Em tempos em que o livro concorre, né, não mais entre editoras, mas com Instagram, com redes sociais, com filmes, com streamings, a gente está falando sobre isso, é uma satisfação muito grande. Quero agradecer esse espaço que tu deu, não só para mim, como editor, mas para falar sobre livro, né? Tenho certeza que as pessoas em casa desfrutaram muito, aproveitaram muito de tudo que vocês trouxeram. A gente vai fazer aquele nosso breve intervalo, mas antes vamos para aquele nosso momento de todos os domingos, que é o nosso momento de cevar a palavra. Sinal dos tempos. Há uma inquietude no ar, um nervosismo nas gargalhadas gratuitas, assomam esporádicos, inexplicáveis gritos de dor. Milhões amontoam-se nas arquibancadas, cheios de impaciência. Todos querem assistir ao próximo espirro da história. Bueno, gente, a gente está de volta e está de volta com a alegria de cumprir com o prometido, né? Com o que a gente tinha anunciado no programa, antes do programa, porque está aqui conosco o Ney Lisboa. Prazer muito grande de ter aqui, Ney, nesse espaço do sul da terra que te aprecia e te acompanha sempre. Muito obrigado, prazer é meu, né? Eu falo em sul da terra e a gente pega o nome inteiro do Ney Lisboa. O nome inteiro do Ney Lisboa é Ney Lisboa, né? Um cara
da importância da representatividade que ele tem. Mas se o cara for lá no registro civil das pessoas naturais, ele é o Ney Teixeira. De onde é que saiu esse Teixeira? Só para a gente combinar com essas coisas castelhanas que a gente tem no cenário, com os nossos papos meio castelhanos aqui. Então, o meu avô materno era uruguacho. Não cheguei a conhecer, né, mas ele veio para o Brasil e foi se estabelecer em Uruguaiana, na verdade, fronteira com a Argentina. E minha mãe nasceu ali. Né. Então tem um lado da família que é campeiro, inclusive. Né. Minha mãe se criou lá no campo. Tal. Quem é que não lembra da boa música uruguaia? Bom, feita por um cara porto-alegrense, bonfiniano, ou caxiense, ele que vai nos dizer, mas a sonoridade uruguaia bem feita, bem densa, bem legal, no disco Amém, né? Tanto quando tu faz uma versão de um candombe conhecido como é o candombe para Gardel, quanto num americá, enfim, tem um DNA do avô aí, esse abuelo aí entrou na história. Na verdade, tem uma busca que eu fiz por velhos amigos uruguaios, desde os anos 70, tinha uma turma lá que eu conhecia, de gurizada, que vinha para o Brasil ouvir música brasileira aqui, e fui buscar, eram músicos, né, tinha uma banda lá em Las Piedras, fica colado com Montevidéu e tal, e comecei nos anos 90, eu fui atrás deles para construir um trabalho, alguma coisa em torno do candombe, porque eu já estava, de tanto eles me trazerem coisas de lá, eu era apaixonado, né, pelo Rubem Rada, pelo Jaime Rose, outros cantores urbanos que incorporaram o candombe também no seu trabalho. Né. E aí de lá eu trouxe, então, o Maurício Trobo, tecladista, que é o arranjador, basicamente, do disco ali todo, e um tamborileiro da nata, né? Que tocava com o Rubem Rada, né? Só, né? Aquela corda de tambores que hoje, poxa, a gente aqui no Canto Sul da Terra, aqui na TV, já teve uma conversa com o pessoal que está fazendo candombe muito bem, diga-se de passagem, em Porto Alegre. Hoje é uma coisa natural para o ouvido, mas naquela época foi uma coisa muito forte. É verdade, era uma novidade, né? E eu me pus a compor alguma coisa que fosse em torno, tentando, né? Foi uma fase, assim. Na verdade, tu tá com vários discos aniversariando redondo, né? Uhum. Teve uma bela reportagem contigo há pouco tempo no Jornal do Comércio que falou um pouco disso. E então daqui a pouco tu tá com um trabalho que faz 40 anos redondos, o que faz 30, o que faz 20 e o que faz 10, né? Como é que são esses 4 aniversários redondos? Como é que é esse painel na tua cabeça, na tua frente, assim? Pois é, uma conjunção que até para quem faz disco todo ano não seria tão difícil de ocorrer, né? Mas pensar que em 40 anos eu lancei 12 discos, então ter 4 no mesmo ano, nos 13, como eu estou chamando provisoriamente esse projeto que vem aí, né? São os 13 em espanhol, né? Em português o plural seria 3 mesmo. São discos dos anos 13, 1983, o Pra Viajar no Cosmos, em 1993 o Amém, em 2003 o Relógio de Sol e em 2013 A Vida Inteira. Então é demais para eu não sou assim tão nostálgico, né? E assim acho que até se abusa um pouco demais essa coisa de marcar, né? Os 27 anos da música que eu compus para minha tia e tal, mas eu acho que eu não vou escapar, né? Eu sei que não vou escapar. Então, tem uma dimensão que não dá para escapar mesmo. Vai ter um projetinho assim em 3 etapas para comemorar os aniversários. Cara, eu vou te pedir, tu tá de violão na perna aí, para tu fazer o que tu bem entenderes, um som, e vou te perguntar uma coisa que tu vai pensando enquanto canta para me responder quando tu quiser. Quando tu pensa que eu imagino que tenha que ser assim, com um trabalho estendido assim na tua frente, tu pensando nessa produção de 40 anos, tu pensa nesses 4 trabalhos, até que ponto é o mesmo cara que estava ali em cada momento, né? E me chamou muito a atenção no Um Morto Pula a Janela, tu
começando na história da escrita do livro, né, da escrita fora da composição, e a apresentação do Luiz Fernando Veríssimo, ele disse, esse guri aí, porque não é assim que ele diz, mas era um cara extremamente jovem que estava lançando aquele livro, com aquela toda a tradição de romance policial e tal, diz, esse guri aí parece um veterano com sal na barba, falando de um marinheiro, até por causa da ambiência da novela, do romance, né? Parece um veterano que já tem sal na barba, né? Será que tu já tinha sal na barba quando foi o Pra Viajar no Cosmos? A cada 10 anos desses, tu já era um veterano de sal na barba ou tem um guri aí no meio começando, assombrado? Não, tem sim, tem até aquela linda entrevista, né, do Jornal do Comércio que saiu, linda matéria sobre o Pra Viajar no Cosmos, estava comentando que na verdade é um disco que as pessoas cultuam muito, como uma coisa, né, uma lenda e tal, mas que eu acho que como trabalho de composição, excetuando algumas parcerias realmente antológicas e que permanecem com Agustin Lix, né, o próprio Pra Viajar no Cosmos, que dá o nome ao disco, que o Não Me Pergunte a Hora, eu acho que como compositor eu estava ainda muito, né, no início, muito incipiente, não tem quase nada ali que esteja num roteiro de show hoje, por exemplo, né. Faltava sal na barba ainda. Eu acho que amadureceu muito o trabalho de composição. Assim Vamos que lá, espero, né? Que assim que tem que ser, né? Vou cantar uma música do Pandora, que é um EP lançado no final de 2021. Para essa era que o país teve assim tão ruinzinho, né? Era um bom lugar para cultivar um sonho, para festejar um caminho de um povo. Não esse agosto de mau gosto, cinza e frio, e a espera amarga de um futuro que fugiu. Acreditar e quase anunciar o dia, quase se dizer de ser feliz quem nem sabia. Não esse agonizar doente, olhar febril, nem a floresta feita em brasas de Brasil. Frutos, poesia, belo sob o sol, rico sob o sal e a terra. Não é essa coisa tosca e burra que surgiu, nem esse berro que se enterra no vazio. Acontecer já tão perto e para todos, como a se viver de tão certo e por tão pouco. Não o porão atroz de espantos que se abriu, e o desencanto de quem vê e quem te viu.
Tá aí. Que beleza. A gente cevou a palavra, como a gente chama aqui, quando tem um pequeno trecho de literatura no meio do nosso programa em algum momento. E hoje a gente trazia aquele poema que fala em aguardar e assistir os espirros da história, o novo espirro da história. Pode ser que o espirro da história traga uma coisa tosca e burra de vez em quando, né? E essa é a poesia do teu irmão, né? A poesia do Ico, do Luiz Eurico. Eu queria, se tu quisesses comentar sobre a poesia dele, sobre a figura dele, sobre a relação disso com a tua música, com a tua vida, o que tu quiseres falar do Luiz Eurico. Até porque a gente, antes de vir para cá, falou sobre isso, tu me sugeriste coisas, falaste sobre essa ligação. Eu acho que ela tá muito presente, está muito viva, né? Para quem pensa no teu trabalho e em ti. Mas sem dúvida, né? Eu, antes de ser qualquer coisa, sou o irmão do Luiz Eurico, né? Justamente quando eu estava começando uma carreira de músico ali em 1979, foi o momento em que o corpo do Luiz Eurico, que estava há 7 anos desaparecido, né, foi localizado pela esposa Suzana no cemitério de Perus, em São Paulo. Luiz Eurico foi morto pela ditadura em 72, aos 24 aninhos de idade. Ele tinha até ali cumprido primeiro uma trajetória no movimento estudantil gaúcho, tinha sido dirigente da UJS e tal. E ali em 68, 69, com a AI-5, ele foi condenado à revelia pela Justiça Militar, pelo crime de tentativa de reabertura do Grêmio Estudantil do Julinho. Olha só. E aí ele já estava inclinado mesmo, né, com o jeito que se fechou, que as coisas se tornaram no Brasil e tal. Ele partiu para a clandestinidade, para a luta armada, né, militou na ALN. E aí, como eu disse, em 72 foi morto sem que a gente soubesse durante 7 anos do paradeiro dele. Então tem e foi o primeiro desaparecido político brasileiro a ter o corpo localizado. No ano da anistia, em 79, o primeiro corpo identificado. Né? E Demetrio, mais incrível ainda, até hoje, um de meia dúzia. Não chegam a 10, eu acho, os desaparecidos, né, que se contam a centenas no Brasil, que tiveram o corpo localizado por conta do país não sustentar uma busca, né, pela sua verdade histórica, né, pelos documentos que nunca são abertos, né, por uma comissão da verdade que não opera como devia, e por aí vai. Mas, enfim, o Luiz Eurico, além dessa figura icônica, né, da luta contra o arbítrio no Brasil, ele era um poeta, jovem poeta maravilhoso, dentro de casa, né. Eu era 11 anos mais velho que eu era ali um mascote dos companheiros dele, dos companheiros de luta que estavam lá em casa sempre e tal. E ele gostava de ler os poemas em voz alta, né? E são liricão total, assim. Né? E os poemas depois reunidos, né, no Condições Ideais para o Amor, que é um livro dele que já está em 3ª edição, saiu pela Sulina no final do ano passado, são incríveis, né, para um poeta ali naquela altura com 18, 19 anos de idade. E que impressionam muito, né, pelo fato de que a gente não consegue escapar de um estereótipo de ir ler o poema do combatente, né, pensando só em temas extremamente adequados àquele discurso de luta da época, aquele jargão. E o cara é um poeta lírico, amoroso, de muito voo, né? Por isso que quando tu fala ele lendo dentro de casa, eu imagino bem aquela coisa lírica mesmo, né? É notável isso quando a gente lê ele. Ele tem vários, né, heterônimos quase, assim, né? Podia ter, né? Porque tem os poemas de luta. Aliás, a organização do Antônio Hoffel do livro é exatamente assim, né? Os poemas de luta, os poemas de amor, os poemas outros, terceira categoria que ele deu, já não me lembro. Mas impressiona, né, algumas coisas muito amorosas, né, uma forma de, né, e mesmo nos poemas de luta, assim, como ele consegue também ser crítico com a própria, tem um poema que se chama Procura o Homem do Povo, né,
que é assim, uma autocrítica da própria esquerda, assim, né, para não se afastar daquilo que é o objetivo maior da luta. E esse guri que morre com 24 anos faz um poema falando sobre como seria o ano 2000, de uma maneira bem fantasiosa, com uma coisa meio robótica, que termina com seria o momento em que se estariam fechando as suas pálpebras de alumínio, né? Uma coisa meio futurista, enfim, com essa pegada. E é uma sensação muito forte essa, de ver que, afinal de contas, foi uma pessoa que teve aquela interrupção estúpida ali, né, aos 24 anos, e que estava formulando, como todo mundo, a sua fantasia de futuro para o país, para a humanidade, para si próprio, né? O que tu poderia fazer, estaria a fim de fazer para nós aí, de novo, de violão na perna e de canto? Olha, já falasse do lado lírico do Luiz Eurico e ligado a uma resistência também, eu vou fazer mais uma música do Pandora, que é um EP que é todo focado nesses anos, como eu estava dizendo, tão terríveis que a gente teve aqui, né, da era Bolsonaro e tal. Mas que também traz uma música de amor ali, que é essa que se chama Nós é que Vivemos. Estou cego de um tempo que nem quero olhar, longe dos escombros, me ajuda a encontrar o tanto que busquei, ainda em vão. Debaixo dos livros, por todo lugar, em meio às cobertas, caído no chão, e um amor não some sem razão. Traz teus olhos para eu ver a luz e a bondade que a felicidade pode ter. Teu carinho é bem viver, a cor é a paisagem na melhor cidade que há de haver. Segue a tua sede, toma minha mão e abandona os dias, vê que lá se vão, e nós aqui vivemos, eles não. Nós é que vivemos, eles não. A gente não combina os papos e as entrevistas, não ensaia os troços, a gente quer que sejam, que role na hora mesmo. Mas vocês ouviram que essa é a canção da qual a gente usou um trecho também para esse Cantos do Sul da Terra. E também uma coisa não combinada nem ensaiada, vou te fazer uma pergunta de 40 anos. Em que sentido? Que é uma pergunta que eu te fiz há 40 anos. Não tem como nem lembrar disso, não espero que ele lembre. Ele que era ex-aluno do Aplicação, eu acho que era, né? Uhum. Mas uma geração anterior à minha, falando com os secundas do Aplicação e com os caras da universidade, divulgando aquele disco que estava pintando ali. Ney Lisboa, com o jeitão de Ney Lisboa, quietão ali e tal. E abriu para perguntas para a gurizada, né? E eu perguntei o seguinte: se naquela época tu pintava para todo mundo como uma representação muito forte, uma coisa muito... Este é o cara
desta geração do Bonfim, digamos, né? Com aquele perfil daquele jovem ali. E eu te perguntei se isso não te incomodava, no sentido de talvez as pessoas não ouvirem tanto o que tu, pessoalmente, o indivíduo, o artista, estava querendo dizer, enxergando direto aquele representante, aquela representação da gurizada da época e do lugar. Nossa, que boa e tu pergunta. ficou me olhando assim e disse, cara, eu nunca pensei nisso. E a gente seguiu o papo, que foi muito bom, muito proveitoso. Mas eu queria te perguntar isso de novo, porque eu não sei como isso anda hoje. É uma pergunta tão boa que permanece, 40 anos depois ela se faz muito... Eu acho que isso para mim hoje já sou como uma coisa inevitável, né? A gente padece, tu também, né? Dessa construção simplificada que é uma imagem né, pública, né? Sempre para ser filtrada pelos meios, assim, ela é uma redução, né? E a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? Usar isso como uma máscara, uma ferramenta que está na tua mão, né? e não aposta e imposta por alguém, né? Então é isso, tem que saber brincar com isso, escapar disso, né? Maquiar, modificar, trabalhar ela, né? Na medida do teu interesse real, né? Em teu personagem mais orgânico, né? Como tu quer que ele seja representado. E eu, com vontade de virar músico, de fazer som, já saí perguntando isso aí. A gente está com várias coisas bacanas de imagem, de acervo aí, que ao mesmo tempo a gente pode ver, né? Enquanto fala dessas épocas. Falando nisso de compromissos de todos os tipos, né? De um artista como tu. Tua segunda, se eu não estou enganado, tua segunda produção literária lançada, reconhecida, né? Fora o que tu faz na tua e na letra de música, um livro de crônicas chamado É Foch, né? Imagino que tu curta pelo bonito que sai, mas queria que tu falasse disso e queria te perguntar, porque é inegável isso, hoje, 40 anos depois daquele primeiro disco, 30 do outro, 20 do outro e 10 do outro, o que é Foch hoje para o Ney Lisboa? Pois escrever é uma coisa de fases e com um intervalo bem largo, assim, né? O Romance saiu em 1992. Tu fez eu já não tenho certeza. E o É Foch é de 2007, né? Que aí foi uma reunião de crônicas que eu andava publicando no Extra Classe, que é um belo jornal do Simpro, né, do Sindicato dos Professores do Ensino Privado, e também no segundo caderno da Zero Hora. Então, para que aquilo não ficasse só embrulhando peixe, né, eu juntei no É Foch. E o termo assim, é um prato cheio, né? A notícia que gerou a crônica aqui no meu livro era um prato cheio, porque o Foch é um general francês, marechal da Primeira Guerra, que dá nome a avenidas, etc. lá, e entre outras coisas, a um porta-aviões que o Brasil comprou naquele ano de 2001, que eu escrevi essa crônica, a um preço muito baratinho, mas que não servia para nada, né? Tipo do lance que a gente estava precisando, né? Um porta-aviões que acaba de ser afundado, inclusive, né? Porque o interior dele todo era feito de amianto, que é um material cancerígeno, etc. Que a França queria se livrar e não tinha conseguido nem que a Índia aceitasse, nem que ninguém na Europa e no Oriente aceitasse, conseguiu vender para o Brasil. Então a crônica é uma brincadeira de que o Brasil já tinha conseguido comprar um museu francês a preço muito barato e tal. E com essa construção, o Foch do general, né, para nós parece muito com uma contração involuntária, digamos assim. Soa reconhecível, né? Foch, né? Com um tchê no final, assim, um pouquinho cortado. Né? Fogo tchê, né? Digamos. E respondendo a tua pergunta, o que é Foch hoje, eu acho que esse momento que a gente há tão pouquinho tempo, né,
deu por encerrado, né, de uma era de extrema-direita, né, de tanto preconceito, de tanto desgosto pela cultura, né, pela educação, de tanto desmonte do que o Estado tinha de bom, de políticas sociais, em tudo que é área, né, a saúde, o meio ambiente, tanto descaso pelo meio ambiente. Enfim, tudo isso, né, a gente está dando por encerrado, mas manter isso quieto, na verdade, é uma luta que é forte, sabe? É forte. Porque continua aí, continua latente, né? Mundo afora, a gente tem visto na extrema-direita o fascismo, né, ganhar força e está sempre com um pé na porta para retornar. Então, a gente vai ter que brigar bastante para não acontecer. Um espirro da história que pode se tornar uma doença grave, crônica, longa, a qualquer momento, né? Tem que ficar de olho nele, sem dúvida nenhuma. Tu sabe que tem uma correlação muito bonita, né? Que eu pensei agora nisso, que o Juca Chaves, nos anos 60, falando da compra do porta-aviões, ou da tentativa de compra, não sei se rolou, guerra, Minas Gerais, porta-aviões, um viva para a Inglaterra, de 82 bilhões, se não contaram. Cara, 2007 o assunto está em dia, quer dizer, a gente vê o cuidado que tem que ter com as coisas para que elas não permaneçam, algumas ou não se repitam, né? Vamos no outro som aí? Bora. A música é de 2015, mas muito dedicada a uma Porto Alegre do Fórum Social Mundial, seu início lá em 2001. Que dia tão luminoso abriu esse mundo novo. Do lado da minha casa marchava uma multidão, todo um povo orgulhoso, cidadão de outro mundo possível, de haver nesse mundo outro modo de existir. Assim como alguém sozinho bem pode ajudar seu vizinho a curar a solidão. E cores de humanidade vestiram nossa cidade, saudando um lindo milênio, luzindo no firmamento, mundos pobres e tão nobres, e um desejo em comunhão, de que a voz que se dá lá em Davos desce a todos nós, assim como um passarinho que é mais do que o próprio ninho, ser dono de uma canção. Que noite tão grandiosa, que lua maravilhosa, que vive nessa memória, por mais que pareça agora, em tal hora de reveses, uma cômica ilusão. Duros tempos de rancores e lamentos, de sonhos na prisão, refugiados de uma guerra sem vitórias, afogados num porão, um relento de preconceitos e degolas, a história dizendo não, como um filho pequenininho perdido pelo caminho, chamando na escuridão. Que dia tão luminoso abriu esse mundo novo. E por mais que pareça agora tratar-se de ouvir estrelas, esse sonho sem fronteiras deixou marcas pelo chão, como guias em trilhas do pensamento, onde sempre passarão novos passos
repastos de um alento para os olhos da razão, para um mundo possível com outro futuro guardado no coração. Como se fosse seu hino, o assobio de um menino nordestino em Jaguarão. Tá aí, que pedação de história, já que ela apareceu nessa letra, aparece nessa letra, que pedação de história que a gente abarcou e abraçou aqui, conversando com o Ney Lisboa, não só porque esteve vendo arquivo lá de 1989 do nosso Palcos da Vida, por causa dos discos antigos que a gente mencionou aqui, mas por causa das temáticas, por causa do compromisso, por causa do lugar que ele construiu ao longo de tanto tempo. Enfim, Ney Lisboa é forte. Ney Lisboa é forte. Que dia tão luminoso a gente ter conversado aqui com este cara, ouvido essa música. Muito obrigado. Eu que agradeço, Neto. Um abraço para todos. Parabéns. Valeu. Vamos seguir ouvindo, vamos terminar ouvindo Ney Lisboa e a gente fica por aqui por este domingo. Mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Já não passa nada, já lhe peço por favor, e tô abrindo a estrada que chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor, eu tô na luta armada e o perigo me secou. E o acaso me deixou na porta da tua casa. Faz silêncio e faz de conta que já me esperava, pra ficar e pra sumir sem dar explicação, pra libertar a nação, ou só pra te ouvir dizer que não. Só pra torcer o pé, descendo a escada de quem não me quer. Hey, 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 alma dodivana, doce devaneio, velho desatino. Hey, 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 cena beatnik, clock sem clique. Já não passa nada, já lhe peço por favor, e tô abrindo a estrada